Então, nesse exercício, ele dá a equação, né? Uma partícula se move numa linha reta a partir da origem e ele dá a equação da velocidade da partícula A e depois dá a equação da velocidade da partícula B. E aí ele pede para a gente achar o valor máximo de VA e justificar que é o valor máximo. Agora, achar o valor máximo de uma função dada por uma parábola, né? Você pode usar o vértice da parábola. Ou você sabe que o máximo e o mínimo da função acontece ou num crítico ou num extremo. E aí você pode derivar o v em relação a t e igual a zero. Ou usar o vértice, né? Tanto faz. Mas se a gente deriva o v em relação a t aqui, vai dar menos t mais 3, né? Menos t mais 3. Essa é a aceleração do objeto A. Para ela ser zero, o t tem que ser 3, né? Então isso aqui tá bem dentro do que a gente esperava, tá dentro do domínio, inclusive. Aí a gente pega o t igual a 3 e substitui ali, vai dar menos 1 meio vezes 9, mais 9, que vai dar 9 sobre 2, mais 3 sobre 2, que dá 12 sobre 2, que dá 6. Então a velocidade máxima é 6. Justifique que é máxima. Bom, v é uma função contínua, né? E ela é derivável. O máximo dela acontece num ponto crítico ou nos extremos. Só substituir nos extremos para ver que eles são menores do que 6, né? No 0 vai dar 3 meios e no 9 vai dar negativo, né? Vai dar negativo no 9. Porque vai dar menos 81 sobre 2, mais 27 mais 3 meios. Isso aí com certeza é negativo. Tá bom. E aí depois ele pede para achar a aceleração de B quando t igual a 4. Para achar a aceleração de B, tudo que a gente precisa fazer é derivar VB em relação a t. E a derivada de VB em relação a t é 0,2t. Desculpa, 0,2 e elevado a 0,2t. Então, substituir 4 vai dar 0,2 vezes e elevado a 0,8. E acabou, não tem mais nada para fazer aqui. Então, a aceleração de B... Aceleração de B... 0,2 e elevado a 0,2t. E quando t é igual a 4... 0,2 e elevado a 0,8t. Beleza, esse é o começo do exercício. E aí ele diz que o displacement de A e de B, de OA até OB, respectivamente, no tempo t, é SA e SB. E ele dá o espaço inicial. Legal, legal. Bom, então vamos ver a pergunta que ele quer fazer, né? Ele pede para a gente achar uma expressão para SA e para SB em termos de t. Beleza. Então, eu vou copiar o VA aqui, para a gente ter a fórmula do VA. Porque se ele deu VA para a gente e ele está pedindo SA, o que a gente precisa fazer, é claro, é integrar V em relação a T, né? Eu vou copiar a fórmula do VB aqui também, para a gente ter isso disponível na hora que a gente quiser fazer a integral do VB também. Então, tá bom. Então, se eu faço a integral de VA em relação a t, né, eu sei que o SA é uma das primitivas do VA, né? Então, eu faço essa integral aqui. Integral de 1 meio de t quadrado é menos 1 sexto de t ao cubo, mais 3 meios de t quadrado, mais 3 meios de t, mais uma constante. Só que o exercício fala para a gente que quando o tempo é zero, o SA é zero. Então a minha constante aqui tem que ser zero, para o SA em zero ser zero. Agora, o VB, a gente tem que integrar e elevado a 0,2t. O SB é uma das primitivas do VB, né? É uma das primitivas do VB.
Então, a integral de 0,2e elevado a 0,2t é 1 sobre 0,2 vezes e elevado a 0,2t, ou seja, é 5e elevado a 0,2t. Né? Pode fazer por substituição, faça da forma como você achar mais conveniente. Só precisa chegar nessa resposta. É claro que tem mais uma constante aqui, e aí ele diz para a gente que quando o espaço, quando t é 0, o SB é 5, né? E se você substituir t igual a 0, aí você vai ver que vai dar 5 mais c. Então c é 0. Ou seja, é só e elevado a 0, 5 vezes e elevado a 0,2t. Beleza. Aí para D, ele pede para a gente sketch the curves, né? Fazer um esboço das curvas SA e SB no mesmo diagrama. Esse exercício é um exercício para ser feito com calculadora, né? Então ele vai ser mais difícil para a gente porque eu vou fazer sem calculadora. Então o que eu vou fazer? Eu vou achar as raízes, ponto crítico, ponto de inflexão. E vou calcular nos extremos, né? O SA, as raízes de SA, né? SA é igual a 0. Então, o SA é 0 quando? Bom, quando t é igual a 0, claro, ou quando menos 1/6 de t quadrado mais 3/2 de t mais 3/2 é igual a 0. A gente tem que resolver essa equação aqui. Essa equação, vou multiplicar tudo por menos 6. Vai dar t quadrado menos 9t menos 9 é igual a 0. Né? Isso me dá duas respostas. Bom, o delta vai ser 81 menos mais 36. Né? 81 mais 36, 117. Que maravilha. Sobre 2. Esse T não ficou muito ilustrativo, né? Mas o que importa pra gente é que a raiz de 117, né? Raiz de 100 é 10. Então, raiz de 117 é um pouquinho para lá de 10. Isso quer dizer que não, o SA ele tem uma raiz no zero. E aí ele tem uma raiz negativa e ele tem uma raiz maior do que 9. Então, a única raiz entre 0 e 9 é o próprio zero. Beleza. O SB não tem raiz, né? Ele não tem raiz, ele é uma exponencial. Ok, pontos críticos. Os pontos críticos é saber em quais pontos a velocidade dá zero. Aí a gente tem que resolver uma quadrática para o SA. A VB nunca dá zero. Então a VB é sempre positiva. Ou seja, a VB é uma exponencial. Né? Então, claro que a derivada dela é sempre positiva. Todas as derivadas são sempre positivas. Não tem ponto de inflexão. É uma maravilha as exponenciais como a gente conhece. Agora, VA igual a zero. VA igual a zero quer dizer que t quadrado menos 6t menos 3 é igual a zero, né? E isso vai me dar como t, o delta é 36 mais 12, raiz de 48, né? 48 é 4 raiz de 3. Então o t vai ser 3 mais ou menos 2 raiz de 3. Não, então é um negativo e o outro entre 5 e 6, né?
Beleza? Então a gente tem um ponto crítico aqui para observar, que é o T3 mais 2 raiz de 3. Legal. Então, isso aqui já é um elemento para a gente fazer o gráfico dessas duas funções aqui. A gente poderia achar os pontos de inflexão também, né, da VA, do objeto A. E a gente pode derivar o VA em relação a T, que vai dar... acho que a gente até fez essa derivada do A em relação a T já, que dá menos T mais 3. E aí o ponto de inflexão é o 3, né? Ponto de inflexão da A é o 3. Então, a curva para o A, vamos fazer os eixos aqui. Estou no próximo frame já, e já mudo o nosso também. Ok. Então, aqui a gente vai fazer os dois gráficos, tá bom. O SA, ele sobe, né? A gente sabe, a velocidade é positiva, né? Essa velocidade é positiva até a raiz, que é 5.4 lá, que tá em alguma coisa mais ou menos 5.4. Então, ele vai subir, ele tá até o 3, ele está encurvado para cima, né? Então ele sobe assim. Ele sobe assim, e aqui ele muda a inflexão, atinge um máximo, e depois disso ele cai, né? É isso. Essa é a ideia. Então, esse aqui é o 3. Esse aqui é o 3 mais 2 raiz de 3. E esse aqui é o gráfico de SA. Está um pouco torto, mas é isso aí. E aí a gente tem que fazer o gráfico agora do SB, né? O SB é uma exponencial que começa do 5. E ele cresce lentamente porque é 0,2, né? Então, com certeza, ele vai cruzar em algum ponto aqui. E algum outro ponto aqui. Então, essa é a curva SB. Para determinar se o SB está crescendo para cá ou se ele está crescendo para lá, a gente precisaria achar esses valores, né? Substituir e achar os valores. Mas eu suspeito que seja depois do ponto crítico. Por quê? Por que eu tenho essa suspeita, né? Porque a gente sabe que o EAX ele cresce como 1 mais x quadrado sobre 2, né? Isso é uma boa aproximação. Esse polinômio de Taylor, do E. E o nosso coeficiente do S é 0,2. Então ele vai ser 1 mais 0,2x mais 0,04 sobre 2, ou seja, 0,02t quadrado. Tá? E isso é menor do que o SA. Espero que isso tenha feito sentido para vocês. Bom, mas está aí um esboço do gráfico do SA e do SB. E os valores que essas curvas se interceptam, aí isso aqui precisa ser feito na calculadora, de fato, não tem... dá para usar Newton-Raphson, tem vários métodos numéricos que podem ser usados, mas essa questão específica foi feita para você resolver na calculadora usando o intercept de gráfico, é só para testar se você está sabendo fazer isso. Eu não estou com nenhuma calculadora aqui à disposição, mas é isso, tem uma raiz aí antes do 3, ou pelo menos próxima, né, do 3, e uma raiz depois do 5.4, que a gente não consegue achar aí graficamente. Só uma antes do 3 e outra depois do 5.4.